Cafezinho no STJ Podcast. Obrigado mais uma vez aí por ter aceitado o convite, né? A gente tá tentando essa conversa aí tem um tempinho, né? Então é uma presença indispensável aqui para continuarmos a falar do sistema aqui que está no STJ, no Supremo, né? Então agradeço quem está acompanhando aqui, Leonardo, quem está entrando e querido e competente pesquisador, né? Professor Henrique Mouta. Vamos lá, grande prazer, alegria estar aqui contigo. Já sou fã desse teu programa, desse teu projeto. Acho que isso é muito importante para estimular a pesquisa, o debate e fazer história, né? A gente tem que deixar alguma coisa, algum legado, e eu acho que esse legado é muito interessante que você está deixando aí para todos aqueles que te assistem ao vivo e também lá no podcast. Muito bom, muito prazer, muito legal estar aqui contigo. Obrigado. Você está gostando do projeto, né? Essa é a ideia, né? Deixar o legado realmente é porque é o meio, eu acho, mais assim, hoje, mais prático para você ter contato com o autor, né? Quem pode ter o prazer de escutar o Mouta, assim, é difícil você escutar o autor, né? Hoje você lê um livro, é difícil, né, Mouta? Você lê um livro de capa a capa, né? É bem difícil isso, né? Agora, com essa conversa aqui, descontraída que a gente consegue ter aqui, a gente conversa de forma séria, de forma descontraída, né? Sobre assuntos interessantes que, igual você bem falou, né? Fazendo história, né? Porque a gente está falando de coisas que estão acontecendo e que podem mudar, né? Daqui para frente, né? E o que pode mudar daqui para frente, por exemplo, é a reclamação, né? Como você bem estuda aí, já escreveu, reclamação está em constante transformação no nosso sistema e é um importante mecanismo aí para o nosso sistema de precedentes, né? Então, hoje, o nosso objetivo aqui é falarmos da reclamação no Supremo e no STJ, direcionado realmente aí para o controle do sistema de precedentes, né? Então, o professor Mouta é um grande pesquisador, procurador do Estado do Pará, professor, pós-doutor, então todas as qualificações possíveis e além de uma pessoa maravilhosa, né? Adoro encontrar o Mouta. Mouta é alegria em pessoa. E vamos falar da reclamação, e é um tema muito interessante. Mouta já está estudando há um tempo já essa temática, e eu quero, depois dessa apresentação, eu quero começar o nosso podcast aqui com aquela perguntinha que eu sempre faço para os convidados e para as convidadas, né? Qual é a relação do Mouta com o cafezinho e qual é a relação dele com o STJ, né? Para fazer jus ao nosso programa aqui, que é o Cafezinho com o STJ. Vamos lá. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade. O Paulo é um profundo estudioso do tema precedentes, processos estruturais, processos coletivos, atuação estratégica no STJ, no Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero, acima de tudo, dizer que sou também teu aluno, viu? Então, também aprendo muito com as tuas lições, com as tuas postagens, com tudo que a gente conversa juntos, né? E é super interessante o teu cafezinho com o STJ, porque envolve duas atuações nossas, duas paixões profissionais e não profissionais nossas, que atuamos aqui no contencioso estratégico, quer no STJ, quer no Supremo. Então, eu tenho relação com o café, né? Que sou um fã do café, até ainda agora, aqui há pouco, eu já peguei minha cápsula, já fui fazer meu cafezinho aí, não vou fazer a propaganda da empresa, mas o cafezinho expresso é sempre muito bem-vindo, nos acompanha nas madrugadas de estudo, nas manhãs de estudo, é um profundo companheiro do pesquisador. Eu acho que um dia alguém vai pesquisar isso, a importância do cafezinho na pesquisa jurídica, que ele acaba sendo um companheiro das horas de solidão que nós todos temos. Então, você conseguiu colocar num só título do seu projeto duas importantes atuações e paixões, né? O café e o STJ, já que nós atuamos com esse contencioso, dialogamos com o STJ, às vezes para concordar, às vezes para não concordar. Hoje eu acho que eu não vou concordar com algumas posições do STJ sobre a reclamação, eu acho que o Paulo já sabe mais ou menos o que eu vou falar, mas eu acho que é importante a gente debater, né? Analisar a jurisprudência, analisar o direito jurisprudencial, analisar políticas públicas dentro dos tribunais, seja STJ, seja Supremo,
E nisso tudo entra a reclamação, que eu acho que a reclamação é um instrumento jurídico, político, em constante mutação, quer no STJ, quer no Supremo. Então, quero te parabenizar. Para quem não conhece, eu vou fazer aí a indicação do podcast do Paulo. Eu já assisti o do próprio Paulo Mendes, nosso querido amigo, ele falou sobre relevância e sobre repercussão geral. Assisti o do Márcio Faria, que também é querido amigo, né? E o da Camila, que eu acho que foi o primeiro, né? O da Camila. Inclusive, o da Camila, eu indico para meus alunos, para que eles tenham aí a noção dos circuitos deliberativos do Supremo no plenário virtual e no plenário presencial. Então, acima de tudo, sou fã do podcast, indico os episódios anteriores aí que já tiveram com o querido Paulo. Então, é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre a reclamação. Ótimo, eu que agradeço aí, foi isso mesmo, né? Eu estou tentando montar realmente um repositório não oficial, assim, das nossas conversas, né? Porque a gente tem tanta riqueza aqui em Brasília, né? Temos a nossa Associação Brasileira de Processo Civil, tem tantos talentos, né? E acaba que a gente não consegue solidificar esse material, né? Essa pesquisa que a gente faz, né? E com esse diálogo aqui, né, Boto, a gente consegue solidificar essa pesquisa que a gente faz, né? Porque quem está chegando agora, igual você falou, indica para os seus alunos, quem está chegando agora até entender toda essa lógica que está acontecendo aqui em Brasília, né, Mota? Vai demorar um pouquinho, né, para compreender isso. Então, você escutar isso na fonte, né, de quem está pesquisando, de quem está atuando, eu acho que vai encurta um bom caminho aí de quem está querendo entender esse contencioso estratégico no STJ, né? E conhecendo o seu cafezinho, sabendo que você é fã também do cafezinho, então, né? E do STJ, você tem alguma ligação direta com o STJ? Quem quiser contar pra gente aí Não, qual é a sua relação maior com o quer STJ? dizer, como advogado nós todos temos, né? Aham. Nós temos uma ligação com o advogado e com o procurador do Estado, quer dizer, eu sempre do lado dos pleiteantes junto ao STJ, então a minha relação é absolutamente profissional. Para quem não sabe, eu acho que o Paulo não sabe disso, hoje nós moramos em Brasília, né? Mas eu tive a oportunidade de morar em Brasília quando eu fui outro cargo público que eu tive, e então naquele momento o STJ ainda estava nos seus primeiros anos, que eu já sou mais velho que o Paulo, então o STJ criado com a Constituição em 88, em 89, então mais ou menos em 97, 98, eu passei um ano trabalhando aqui em Brasília e vi mais ou menos esse crescimento do número de ações no STJ. Naquele momento a gente ainda estava com outra formação, outro pensamento, etc. E, então eu digo que a minha relação foi naquele momento, na década de 90, ali recém-formado, menino novo ainda, e agora já voltando para cá e morando em Brasília a partir de 2017, já vendo toda a implementação dessas técnicas de formação de precedente, do novo Código de Processo Civil, que não é mais novo. Então, a gente percebe dois momentos bem distintos do STJ. Como se via o STJ lá naquele momento, poucos anos de criação, criado com a Constituição de 88, e agora com essa sobrecarga de trabalho, com a necessidade de fixar precedentes. E como esse material vai ficar gravado, eu acho bem interessante, porque a gente vai estar vendo o problema agora no âmbito penal. As turmas e a seção penal sobrecarregada, ao ponto de fazer convocação de 100 juízes, e a gente está acompanhando isso hoje, claro, vai ficar gravado, mas aí a gente vai perceber que a preocupação numérica não é só no processo civil, a preocupação numérica também é no processo penal. E a gente vai falar que uma das classes mais de sobrecarga do STJ é o habeas corpus. Daí a preocupação aí no âmbito penal, também na teoria dos precedentes, o número de reclamações no âmbito penal também é preocupante. Então, houve uma mudança de perfil, te diria isso, no STJ, que eu vi ali recém-formado em 97, 98, e o que eu vejo hoje no STJ 2024, com uma preocupação muito mais na objetivação do que na subjetivação. Então, eu vejo essa mudança de perfil do STJ. Perfeita colocação, né? Realmente a corte mudou muito da década de 90, né? A pré-repetitivo, né? Pegou a época ali pré-repetitivo, né? Eu gosto de dividir o STJ na época ali pré-repetitivo e pós-repetitivo, e agora, né? Pré-relevância e pós-relevância, né? E esse problema do HC realmente é o atual problema da presidência, tanto é que, como você bem noticiou aí, vão ser convocados, né, 100 magistrados no Brasil para auxiliar os gabinetes do direito penal aqui, que inicialmente não tem relevância, né, para incidência, né, há uma presunção aí de relevância. Vamos ver como é que o sistema penal aqui, as turmas, né, a terceira sessão vai se comportar em relação
essa previsão constitucional aí em relação à relevância para o direito penal, né? Mas é uma preocupação realmente gritante aqui, e tanto é que a classe HC superou a distribuição da classe RESP no STJ, né? Então isso é bem preocupante e não é de hoje, né? A preocupação vem algumas gestões aí em relação ao elevado número de habeas corpus distribuídos perante o STJ, tá? Mas isso aí é até um bom motivo para fazer um outro cafezinho, né? Falar dos HCs no STJ. Isso aí é bem interessante. Vou tá anotado aqui já. Mas vamos falar do nosso objeto aqui, que é a reclamação, Mouto. Eu sei que você está atencioso, estudando bem sobre isso. E aí eu queria saber de você, assim, inicialmente, né, o que é, começar pelo básico, né? O que é reclamação, né? Quais são as reclamações aí possíveis, né, para o STJ e para o Supremo? Bom, vamos lá. É tentar resumir o máximo aí para o nosso público, já que a gente tem muita coisa legal para conversar hoje, né? A reclamação, ela não vem diretamente na Constituição de 88, né? Ela vem passando por constituições anteriores, sempre dialogando a ideia de atribuições implícitas de um poder. Inclusive, a gente vai falar de reclamação no STJ, no Supremo, mas eventualmente você tem reclamação no Tribunal de Justiça, no Tribunal do Trabalho, etc. Então, houve uma evolução na reclamação. Se a gente fizer uma pesquisa nas constituições anteriores, na Constituição de 88, se a gente olhar, por exemplo, a implementação da súmula vinculante, mais recentemente, também houve uma previsão de reclamação ali, específica, inclusive contra ato administrativo, e vem o CPC. Eu acho que o CPC, como você falou aí de mudança de datas, né? Eu também gosto muito de linha temporal, né? Eu acho que uma linha temporal importante, além da emenda 45, da repercussão geral, da implementação das súmulas vinculantes, eu acho que é interessante nessa linha temporal do fato de se turbinar a reclamação, o CPC de 2015, com a técnica de formação de precedentes obrigatórios, a qualificados, o 926, 927, a regulamentação da reclamação. E aí eu gosto sempre de resumir, Paulo, para meus alunos, o seguinte: basicamente, a reclamação tem dois fundamentos. O fundamento da competência, e aí é muito mais fácil, muito mais fácil. Sim. Recentemente eu participei de uma reclamação no STJ que envolvia uma suspensão de liminar de um desembargador, uma liminar de um desembargador estadual, e o interessado, que também tinha direito à suspensão, entrou com a suspensão no TJ, na presidência do TJ. E a presidência do TJ suspendeu a liminar de desembargador. Foi muito fácil a reclamação, não teve óbice nenhum em relação à jurisprudência defensiva que se criou no STJ. Porque decisão de desembargador só pode ser apreciada via suspensão no STJ ou no Supremo. Então, a reclamação foi para discutir a competência do STJ, foi dada provisória por um ministro da primeira sessão, não recordo se foi julgado o mérito, mas foi uma reclamação, entre aspas, mais simples, porque é a discussão só de competência. E a competência, quem quiser anotar, 988, no CPC, inciso 1. Mas eu acho que em relação à competência não tem tanto problema de procedimento da reclamação. O problema do procedimento da reclamação envolve mais a autoridade de suas decisões e envolve mais os outros incisos do 988 do CPC. Reclamação contra a súmula vinculante, que eu já mencionei, inclusive cabe contra ato administrativo, e aí seria no Supremo Tribunal Federal, a reclamação contra IRDR e IAC. E aí nós tivemos um problema sério, né? Que foi a mudança do CPC, e se tirou ali das hipóteses do 988 os repetitivos e repercussão geral. E se colocou no parágrafo 5º. E aí tem duas leituras, a gente sabe muito bem disso, né, Paulo? Mas é bom deixar para o nosso público. Porque o parágrafo 5º diz assim: não caberá reclamação se não houver exaurimento de instância, quando o padrão da reclamação for o RRG, o RR repetitivo, que não existe na prática, nós sabemos disso, e o RESP repetitivo. Aí tem duas leituras. A leitura de que é cabível após o exaurimento de instância, que é a minha leitura, e a leitura que não é cabível porque foi retirado dos incisos de 988. Então há um problema de comportamento, há uma crise de identidade no 988, quando ele fala da reclamação. Então eu iria resumir aqui para o nosso público que, basicamente, a reclamação é proposta no STJ e no Supremo para discutir competência, autoridade das decisões e controle dos precedentes obrigatórios. E aí, para quem gosta de pesquisar, vale sempre a pena
usar a expressão teoria dos poderes implícitos, que é a fundamentação constitucional do tribunal que tem o seu precedente ter força para determinar que ele seja cumprido. Agora, uma coisa interessante, a gente não pode esquecer, com a mudança do CPC e com a implementação das técnicas do IRDR, do IAC, decisões de corte especial, repetitivos, repercussão geral, foi natural o aumento das reclamações. Aliás, é crise numérica. Crise numérica no STJ, habeas corpus, reclamação e o agravo em recurso especial. Isso é fato. Então, como os nossos tribunais se comportam para esta enxurrada de reclamações? É um problema sério, tanto no STJ quanto no Supremo, a enxurrada de reclamações para tudo. Então, será que com isso vai se fechar a porta das reclamações para se aplicar padrões decisórios ou vai se criar jurisprudência defensiva com mais formalidades para a apresentação das reclamações? Então, acho que a gente pode desenvolver aí o nosso debate sobre isso. Mas, no primeiro momento, a previsão é constitucional, no STF, no 102, inciso 1, a linha F, L ou F, se eu não me recordo agora, e no STJ 105, 1F. E o CPC e o regimento interno. Mas, basicamente, são nesses padrões interpretativos, né? Competência, autoridade das decisões e precedentes obrigatórios. Certo. Não, é isso mesmo. Acho que você foi bem claro, foi bem didático em explicar esses aspectos, né, da competência, autoridade e os precedentes. E eu acho que realmente o grande problema que nós estamos enfrentando hoje em relação aos precedentes, né, já começou no aspecto legislativo, né, como você bem colocou. A primeira redação do CPC de 2015 previa reclamação, né, direta, se dizendo para descumprimento de recurso especial repetitivo e também a relevância, a relevância não, desculpa, recurso especial repetitivo e a repercussão geral, né, que como você bem falou, não existe o recurso extraordinário repetitivo, só que na vacácio houve uma alteração, realmente, como você colocou, na lei para colocar o exaurimento, né? Eu lembro bem desse momento da vacácio que teve alteração, porque os ministros ficaram receosos ali com o possível aumento do número de reclamações pro STJ e pro Supremo, né? Eu vi isso na fonte assim dos ministros que trabalharam lá na alteração da vacácio, né? Eles que realmente restabeleceram ali o juízo de admissibilidade, que o CPC não previa, o juízo de admissibilidade, eles conseguiram restabelecer e mexeram realmente também ali na parte positiva da reclamação. E isso acabou impactando justamente por uma questão numérica, como você bem colocou, o medo realmente de um número maior de reclamação, que seria o RESP per saltum, que o pessoal fala, né? Um número maior de reclamação em razão de um possível descumprimento de tema do STJ e tema de repercussão geral para o Supremo, né? Então, hoje, essa crise que você falou também de identidade da reclamação decorre muito dessa função da reclamação em relação aos precedentes, né? E aí você vai contar essa história do que aconteceu com a reclamação no STJ e no Supremo, né? Seguiram, embora tenha essa alteração legislativa, né, que não, a primeira redação, como dito, previa a reclamação direta. Essa era a ideia do código ali, né, do legislador ter uma reclamação direta. Teve alteração legislativa na vacácio para criar a hipótese do exaurimento e depois teve mais desdobramento sobre isso, né? E aí eu vou deixar você contar essa história do desdobramento que teve a reclamação aí no Supremo e no STJ. Vamos fazer por partes, né? Primeiro, do STJ, e aí depois a gente pode falar do Supremo. Para a gente entender como é vista a reclamação hoje no STJ, vamos fazer o primeiro corte. Não vou falar de competência, que acho que tecnicamente é mais simples, como esse caso que eu mencionei da suspensão, que seria desembargador, o desembargador presidente suspendeu uma decisão que não era ele o órgão, entre aspas, competente para isso. Então, a reclamação foi para discutir a competência e a autoridade da decisão do STJ. O problema, eu acho que partiu exatamente desse ponto, Paulo.
quando foi alterado o CPC na vacatio legis. Eu compreendo o susto que a aprovação do CPC e a retirada do filtro de admissibilidade local gerou para os nossos tribunais superiores. Compreendo que a ideia qual era? Tudo subir, RESP e IRS subir, né? Quer dizer, na admissão seria automática, igual a apelação, que não tem admissibilidade em primeira instância, toda apelação sobe, entre aspas, pelo CPC, e aí se iria deslocar tudo para o Tribunal Superior. E aí teria que realmente você fazer uma força-tarefa, igual o semelhante que você vai fazer no processo penal agora, mas se fazer a força-tarefa para se separar o filtro qualitativo e o filtro quantitativo. Não é? Para quem está nos assistindo, eu gosto, o Paulo já me viu falando disso, o filtro quantitativo é aquele filtro de inadmissão, né? O filtro formal, aspecto processual, e o filtro qualitativo é o filtro de aplicação dos repetitivos, ou, no caso do Supremo, da repercussão geral. E aí se alterou o CPC, e se alterou não só o 988, mas também o 1030. E se criou uma, eu digamos assim, é um jogo de xadrez ali o 1030. Eu falo para meus alunos isso, Paulo, porque a gente entra com recurso especial, vai chegar a reclamação aí, tá? A gente entra com recurso especial afirmando que está sendo mal aplicada a tese fixada no tema Y lá do STJ. A gente está fazendo a distinção, está fazendo a superação, e esse recurso especial pode ser negado o segmento na vice-presidência local pelo 1031. Ou seja, eu estou decidindo igual. Dessa decisão nós sabemos que cabe agravo interno, e a ideia qual é? É filtro qualitativo. Então, o filtro qualitativo não vai chegar ao STJ. Sabemos, inclusive, o Paulo já conversou comigo sobre isso, que a ideia da relevância seria essa também, acabar com o filtro quantitativo, acabar com a inadmissão para subir um monte de ARESP, que chega a 300 mil aí no STJ. Então, a ideia da relevância vai fazer com que a gente talvez revise o entendimento que o STJ tem hoje. Qual é o entendimento que o STJ tem hoje? Que depois do agravo interno interposto contra a decisão negativa de segmento, não cabe mais nada. Aliás, há pouco tempo atrás, até anotei aqui numa decisão em recurso especial, ou na verdade uma decisão em reclamação, o STJ disse que não cabe outro RESP. Quem quiser anotar, eu coloquei aqui a reclamação 45242. Então imagina, você que está me assistindo a gente, esse xadrez que você está na sua mesa. Entrou com o agravo interno da decisão da vice-presidência ou da presidência do local que negou o segmento ao teu recurso especial. A corte colegiada vai manter a decisão, normalmente mantém agravo interno. Eu costumo dizer, Paulo, que ou se tem retratação, ou você vai lutar por uma vista por um destaque. Porque quando o agravo interno é pautado, você já tem um voto contrário, voto de manutenção da decisão. Então, muito provavelmente, a presidência vai ter a decisão mantida, ou seja, negativa de segmento do teu RESP. Cabe o quê? A STJ acabou de dizer que não cabe outro RESP, na reclamação que eu acabei de mencionar. O STJ afirmou que não cabe reclamação em corte especial por um voto de diferença, e essa reclamação, como é da corte especial, é precedente para o STJ, é precedente qualificado interno. Então, a corte especial fixou lá na reclamação 3647B, todos nós conhecemos ela, de que não cabe reclamação após o agravo interno, porque não cabe ao STJ controlar o uso adequado dos seus próprios precedentes. Aí eu me pergunto, Paulo, cabe a quem? Se eu não posso chegar, dentro da teoria dos poderes implícitos, ao tribunal que fixou o precedente, para ele controlar a má aplicação, eu vou para quem reclamar? Para quem utilizar? Tanto é verdade que em um outro julgado da primeira turma, o ministro Gurgel de Farias chegou a afirmar que cabe mandado de segurança. Exatamente dizendo que não cabe reclamação, então cabe mandado de segurança. Ele, no RMS, ele relatou, determinou o retorno do mandado de segurança para a base, para fazer a distinção via mandado de segurança, sob o argumento de que não cabe reclamação. Eu entendo perfeitamente o obter dictum aí desse posicionamento do STJ. Qual é? Vai chover reclamação no STJ. O STJ vai ter a reclamação como sucedâneo recursal, que, aliás, é um dos óbices que a gente está acostumado. Mas a questão é, depois do agravo interno, se exauriu instância, se atendeu ao requisito do 988. Depois do agravo interno, não cabe mais nada. Então, data máxima vem, eu venho escrevendo sobre isso já mais de uma vez. Não é caso de mandado de segurança, não é caso de novo recurso especial, não é caso de agravo e recurso especial. É sim caso de reclamação
sem deixar a decisão transitária em julgado para que não se aplique aí a vedação de cabimento de reclamação. E aí, já provocando esse debate, né, Paulo, que a gente vai fazer, parece-me que com a relevância esse assunto vai voltar em pauta. Já há sinalizações aí isoladas nas turmas de que esse pensamento de encabimento de reclamação para controlar precedente pode ser revisto. E, trabalhando a futurologia aqui, imaginando que a relevância seja no mesmo circuito da repercussão geral, parece-me que ele vai ter que rever esse posicionamento. E eu falo por quê? Porque o Supremo, e aí você perguntou do Supremo, né? Então a segunda parte é o Supremo. O Supremo tem porta aberta para essa reclamação. O Supremo ele tem outros aspectos formais para a reclamação, aspectos processuais, como pertinência temática, como prova pré-constituída, tem outros fundamentos, mas este fundamento de que não cabe após o agravo interno, ele é muito mais do STJ do que do Supremo. Porque no caso do Supremo, é usar a reclamação para o padrão definido em repercussão geral ou o padrão definido em controle concentrado de constitucionalidade. Então, hoje eu tenho dito, Paulo, que a porta está mais aberta do Supremo, pelo menos em tese, do que no STJ. O Supremo tem outras situações que a gente pode conversar depois, que eu me posiciono, inclusive, contrário a alguns entendimentos que o STF vem se posicionando agora sobre a reclamação. Mas este aqui, do óbice quantitativo, do argumento ad terrorem, de que vai chover reclamação, este fundamento eu acho que é muito mais fundamento do STJ. Eu estava no STJ à época, quando foi proferido esse julgamento. Começou na segunda sessão. A reclamação originalmente era da segunda sessão, e a segunda sessão resolveu afetar para a Corte Especial. Então o problema começou na segunda sessão, porque a segunda sessão, de fato, ela recebeu um número maior de reclamações ali, mas nada assim assustador. Eu estou até aqui buscando a data exata de que foi julgado na Corte Especial, para ter justamente, foi em 2020 aqui, publicado o acórdão em março de 2020. E então deu tempo de 2016 a 2020 para o STJ sentir, né, a reclamação, porque tinha o exaurimento ali, né? E eu confesso que não tinha um número assustador, né? Eu fazia gerenciamento de gabinete à época lá, e não tinha um número assustador, assim dizendo, de reclamações, né? Então eu também fiquei surpreso com essa a atitude, assim dizendo, do STJ de fechar as portas para reclamação, porque você cria, né, o entendimento vinculante e depois você não quer mais saber desse entendimento. Se está tendo muita reclamação, isso pode ser um sinal de que o tema não está bom. A reclamação pode ser o termômetro para saber se o tema foi bem decidido ou não, né? Porque eu acredito que na magistratura hoje em dia ninguém vai recusar por si só a aplicação de um tema porque não gosta de um tema. Então, se há uma recusa da aplicação de um tema, eu acredito que deve ter algum motivo, né? Algum motivo minimamente fundamentado em relação a isso. Então, o número de reclamações, no meu sentir, pode indicar uma boa ou não aplicação prática de um tema que foi decidido pelo STJ. Porque no ato de gerar um tema, de decidir um tema, embora com a democratização hoje do processo decisório, né, com audiência pública, amigos da corte, não dá para exaurir tudo, né? Não dá para pensar necessariamente em todas as situações e todas as hipóteses possíveis. E quem está na ponta ali aplicando pode realmente ter essa visão de um detalhe, de um ponto que passou batido, né, assim dizendo, e não foi devidamente analisado pelo Tribunal Superior. Então, eu vejo que fechando essas portas, o STJ acabou não deixando até que o próprio tribunal conheça melhor os seus temas, porque quem vai aplicar, que vai realmente no dia a dia entender se aquele tema atende às expectativas de aplicação do sistema de precedência ou vinculação. Então, estatisticamente, eu não vi motivos, assim dizendo, para bloquear o acesso da reclamação, e também eu vejo a reclamação como instrumento de supervisão, assim dizendo, do STJ em relação aos próprios temas que são criados aqui, né? Essa é a minha opinião, e eu acho que
também que quando a relevância for regulamentada, vai ser um momento oportuno, né, de debate, de revisão em relação a isso, até devido à aproximação que a relevância deve e pode ter em relação à repercussão geral, né? Eu sei que você pensa assim sobre a aproximação, eu também penso assim. Conversei bastante com o Paulo Mendes aqui, né, como você citou do podcast, e acredito que é o caminho aí bem necessário e bem possível da aproximação da relevância com a repercussão geral, né? E isso, eu sei que o STJ ele trabalha muito com essa questão estatística, né? Toda a questão que pode provocar um aumento de número de processos assusta, mas essa parte da relevância ela pode oxigenar o sistema, no meu entender, né? Permitir que o STJ compreenda melhor como seus precedentes estão sendo aplicados. E se não está devidamente aplicado, corrigir, e se há um excesso no número de reclamação, fazer as devidas penalizações por meio da reclamação, né? Agora, fechar totalmente a porta, isso pode implicar para mim no não fluxo ideal do sistema de precedentes no Brasil hoje que nós temos, né? E fica também uma questão, como você bem colocou, diferente. Por que que o STJ faz assim e o Supremo faz de outra maneira, né? Isso é inexplicável. Como é que você explica isso, Moura? Não, ainda tem mais um detalhe que eu queria só complementar em cima da tua fala, que foi muito oportuna. Não cabe reclamação, mas o CPC prevê rescisória. Quer dizer, você imagina, você poderia controlar por uma ação de procedimento mais simples, eu até falo de direito líquido e certo de reclamação para dar um comparativo da prova pré-constituída. Aí você não admite a reclamação, mas o CPC permite lá, na previsão lá da rescisória, quanto à norma jurídica, aí se discute que a norma jurídica é precedente. Quer dizer, eu vou ter que deixar transitar em julgado uma decisão negativa de atendimento a um padrão decisório e entrar com uma rescisória, podendo deixar a decisão viva e revertê-la por uma reclamação, que é um procedimento mais impositivo, mais de autoridade, né? A teoria dos poderes implícitos é muito mais simples controlar uma decisão e aplicá-la por reclamação do que por rescisória. E sabe como é que eu poderia controlar isso, Paulo? Eu acho que definir duas coisas. A aplicação das multas na reclamação e a aplicação dos honorários advocatícios na reclamação. Eu posso falar, por exemplo, que no STF não há uma unanimidade sobre o cabimento de honorários advocatícios. Inclusive tem uma reclamação lá, que eu até anotei aqui para passar para o pessoal, quem quiser olhar, que está pedindo vista. Foi pedido vista para lá, para se identificar. Está aqui um empate sobre honorários da reclamação. Quem quiser anotar é a 33807. Está em agravo, e no agravo está com pedido de vista e está empatado. Tem precedente no Supremo de que não cabe, porque é uma ação constitucional, e aí eu bato nesse precedente, porque o mandado de segurança também é ação constitucional. Ah, Henrique, mandado de segurança não tem honorário. Calma. O mandado de segurança com reflexo pecuniário, o STJ vai definir no tema 1232, inclusive a BPC apresentou a petição de amicus curiae esses dias, que quando há o mandado de segurança com reflexo pecuniário, a gente vai entender que tem honorários para a Fazenda Pública no reflexo pecuniário. Então, a justificativa de que é uma ação constitucional e por isso não tem honorários, para mim, data máxima vênia não é suficiente. Então, como é que eu iria controlar, penso eu aqui sugerindo, esse controle da boa-fé, aplicando as penalidades de má-fé e aplicando honorários advocatícios na reclamação, especialmente quando ela é triangularizada, né, quando ela é citada. Agora, fechar a porta sob o argumento de que vai ser um trampolim recursal, né, de que vai ser substituta de recurso, ou de que vai chover reclamação, não me parece mais adequada esse posicionamento mais adequado. Eu posso comentar mais uma coisinha sobre isso, sobre essa questão da crise numérica. É lógico que a gente trabalha com estatística, a gente olha no site do STJ, tem todo o balanceamento numérico de cada ano, vale a pena olhar, o pessoal quiser estudar os institutos, do agravo e recurso especial, do recurso especial e de outras classes. É lógico que existe essa crise numérica muito séria no STJ, mas a gente tem que ter o cuidado sobre a questão da competência constitucional. E aí eu te falo, Paulo, que não é de hoje que o STJ se preocupa com a reclamação. Tempos atrás, nós fizéssemos essa live, um pouco mais atrás, a gente ia ter reclamação dos juizados.
E aí, desde aquele momento, lá em 2016, na resolução lá de 2016, a número 3, é que o STJ vem dizendo, olha, eu não sou instância de reclamação do juizado. A instância de reclamação do juizado é o Tribunal de Justiça. E é meio sem sentido isso. Você apresentar uma reclamação no TJ porque a turma recursal não está seguindo o precedente do STJ. Qual a justificativa? Crise numérica. Então, não é de hoje, isso não é novidade atual, essa verificação de não aceitação, digamos assim, de uma maneira, do ponto de vista constitucional, da reclamação como controle do seu próprio precedente. E isso me preocupa bastante, Paulo, porque isso é um desvio constitucional do papel da reclamação. O mau uso da reclamação se pune com multa ou com honorários, se toca no bolso. E não fechar a porta para todos. Muitos têm razão, você falou muito bem. E os muitos que têm razão não tem como controlar que o tribunal está aplicando errado o precedente. A propósito, a reclamação pode provocar, Paulo, até mesmo que o próprio tribunal reveja o seu posicionamento. De repente, a reclamação serve como instituto de purificação, de atualização, de verificação da necessidade de atualizar seu posicionamento. Imagina esse posicionamento da Corte Especial, que não cabe reclamação. Só a própria Corte Especial pode rever. Quando ela vai rever? E foi voto de um só. Talvez com uma nova formação, talvez com a relevância, ou talvez com uma reclamação. A reclamação pode servir como instrumento de hidratação dos precedentes. Então, isso tudo me deixa com muita fé, digamos assim, de que com a relevância o STJ vai rever esse posicionamento. A gente está falando do STJ, né? Depois, se a gente tiver tempo, a gente comenta um pouquinho sobre como o Supremo cria os filtros para a reclamação. Sim, para fechar o estado da arte, assim dizendo, da reclamação no STJ, eu acho que é isso, né? Em relação da competência, autoridade, ok, há realmente o ponto, né, da divergência, assim, em relação ao controle dos seus próprios precedentes, né? A gente sabe que cabe IAC, né? Reclamação no IAC, o STJ aceita reclamação direta, direta, direta no IAC, que é o incidente de assunção de competência, né? A reclamação cabe diretamente também, se for no tribunais de origem, né? Se tiver IAC, tiver IRDR, cabe reclamação direta. E o STJ aceita na reclamação em IAC. O STJ tem menos de 20, né, incidentes de ações de competência até hoje, né? É um número bem reduzido. E ao número de temas, né? Mais de 1.200 temas. Talvez isso tenha assustado realmente esse ponto de vista da questão numérica. Mas eu vejo sob o ponto de vista realmente do controle. É o termômetro, né? Insisto, um termômetro para sentir se os temas estão sendo bem aplicados na origem, né? Isso eu acho muito importante, até para efeito de oxigenação da tese, né? Eu sei que no sistema de precedentes nós estamos na época da criação dos precedentes e aplicação. Eu acho que não chegamos na era ainda da revisão dos precedentes, né? A gente está muito na discussão ainda da monitoramento, criação, julgamento e aplicação. Só que na fase final dos precedentes, que é a revisão, eu acho que nós não chegamos nesse ponto ainda, né? E eu acho que a reclamação é um ponto essencial aí para um termômetro, para os tribunais verificarem se a tese, realmente, o tema, né, no caso, foi devidamente criado ali e se está oxigenando bem a justiça de origem, né? Então, eu acho que sobre a reclamação no STJ, esse é o estado da arte. Também concordo com você que a relevância vai ser um espaço produtivo para discutir novamente, e eventualmente a Corte Especial, né? Como não foi um entendimento vinculante, assim dizendo, formalmente, o processo de revisão desse entendimento da Corte Especial é relativamente simples, né? Basta uma nova afetação simples, né, de uma sessão para que a nova discussão seja inaugurada na Corte Especial. Aí, como você bem falou, há uma nova composição e essa nova composição aí pode pensar mais sobre essa questão da reclamação, considerando a relevância para o STJ, tá? Do STJ, você quer comentar mais alguma coisa? Não, acho que a gente pode passar para o Supremo e aí, Tá. se lembrar, a gente faz o quadro comparativo aí. Tá bom, tá bom. Pode comentar. Pois é, como a gente
já mencionou logo no início, o pessoal que está chegando aí, é sempre bom lembrar, é, a reclamação tem previsão na Constituição, e não é desta, né, já a Constituição anterior também, e no regimento interno do Supremo e do STJ, e também no CPC. E aí, quando a gente fala do CPC, o CPC ele não fecha só em Supremo e STJ. E aí o Paulo já mencionou, pode ser no TJ, se tiver um IRDR, um IAC, uma decisão da corte maior, o pleno, não sei qual a corte de cada tribunal. Então é possível essa amplificação da reclamação. A reclamação veio no sistema dos precedentes como instrumento de controle de aplicação e de talvez uma atualização, de purificação do sistema, de verificação, então, do uso bom da reclamação, como controle da aplicação correta pelos tribunais. Pois bem, no Supremo, como é que a gente observa? A gente observa que no Supremo, primeiro, nós temos no Supremo o controle concentrado, todos nós sabemos, nós temos as súmulas vinculantes, e nós temos a repercussão geral, que eu particularmente falo e sempre falei, que há, usar a expressão do Paulo Mendes, um circuito natural de aproximação da repercussão geral e do controle concentrado. E esse circuito natural da reclamação, da repercussão geral com o controle concentrado, vai também influenciar na reclamação. Então, o Supremo recebe uma quantidade muito grande de reclamações em relação ao padrão decisório advindo de controle concentrado e, mais ainda, em controle via repercussão geral. Existe também, é fato, é indiscutível, uma crise numérica no Supremo Tribunal Federal em relação à reclamação. E lá, ainda digo mais, meus amigos, muitas vezes a reclamação ela é apresentada no Supremo Tribunal Federal e há, nesta reclamação, uma discussão de um tema sensível com outros tribunais brasileiros. Dou um exemplo aqui, até anotei para falar para o pessoal aí, do conflito com o TST. Não é de hoje que a gente observa e comenta, e é papel da doutrina trabalhar isso, um natural conflito de atribuições em alguns temas que são trabalhistas, mas que são trabalhistas barra constitucionais. Vou dar o exemplo aqui do vínculo empregatício do Uber, que é o tema no Supremo, 1291. Quer dizer, o Supremo está analisando em um RRG o vínculo empregatício do Uber com a sua plataforma. Eventualmente, vai ser um universo muito grande de reclamações no futuro contra decisões do sistema da Justiça do Trabalho. E aí você tem, no Supremo especialmente, a reclamação como esse filtro de controle de atribuição de poderes. Reclamações oriundas, por exemplo, de decisão do STJ, reclamações oriundas de decisão do TST. E a gente está estudando isso e verifica que é uma discussão de crise entre os poderes do Estado. Então, a reclamação no Supremo, além do controle concentrado, de repercussão geral, também ela é um instrumento para se levar um tema sensível, oriundo de competência de outros tribunais. E é lógico que o Supremo desenvolveu, com o passar do seu tempo, de sua criação, uma série de requisitos específicos da reclamação. Mas eu queria chamar a atenção que, além dos aspectos formais, da crise numérica que existe no STJ, também a reclamação no Supremo trabalha temas de sensibilidade entre os órgãos do Poder Judiciário, e gerando, inclusive, críticas, muitas vezes, numa intervenção, e eu particularmente já tive a oportunidade de apresentar reclamação no Supremo, advinda de não atendimento de um controle concentrado, e a decisão foi a decisão de anulação de uma decisão oriunda do sistema da Justiça do Trabalho. Então, é uma situação muito, digamos assim, cautelosa, que é um ponto a mais de destaque na reclamação. Legal, né, Paulo? Porque além da reclamação ser um instrumento de purificação, de controle dos precedentes, ela também é utilizada como instrumento de atuação política de um órgão do Poder Judiciário, o órgão máximo Supremo, sobre outros órgãos compondo o sistema de justiça. Então, quem quiser pesquisar, fique de olho aí nas questões trabalhistas, como responsabilidade subsidiária do ente público, como vínculo empregatício de motorista de plataforma e outros tantos que são sacados dos REs da Justiça do Trabalho, e o Supremo declara que tem repercussão geral, e nós sabemos que o fato de declarar que tem repercussão geral é porque o Supremo entende que ele quer gerir o tema. A repercussão geral, acima de tudo, ela é uma gerência temática.
Então ele escolheu, ele quer definir um tema que pode afetar outros órgãos do sistema de justiça. E isso vai gerar no futuro muitas reclamações. Então, no Supremo tem essa pitada a mais, que é a reclamação como instrumento de atuação sobre a competência originária de outros órgãos do Poder Judiciário. Sim. Fazendo um parênteses aqui, o Encontro Nacional de Precedentes, que ocorreu essa semana aqui em Brasília, foi justamente no TST, né? Pela primeira vez aqui no TST em Brasília, né? Então, as coisas não acontecem por acaso, né? Então, o Encontro Nacional de Precedentes foi justamente, né, no TST, aqui no Auditório Belíssimo, com a abertura do ministro Luiz Roberto Barroso, mas também com o painel do ministro Gilmar Mendes, que falou sobre o aspecto realmente da reclamação, né? Então, os poderes também estão se movimentando aqui, não só no contencioso, mas administrativamente, para tentar uma composição assim, dizendo da melhor forma para esse meio de controle que existe hoje, que é a reclamação, né? Como o Mota contou, o controle concentrado permite reclamação, súmula vinculante permite reclamação diretas, né? São diretas, então é um meio realmente muito muito incisivo assim de controle. O Supremo até parou de editar súmulas vinculantes, né? O Alexandre Freire, lá nas jornadas em Gramado, falou que o Supremo percebeu o aumento das reclamações em razão das súmulas vinculantes e deu uma freada realmente na edição de novas súmulas vinculantes. Praticamente parou de editar súmulas vinculantes desde 2016, né? Editou uma última agora, acho que no final de 2023, a questão de direito penal. Mas é bem raro hoje o Supremo editar súmula vinculante. E então a reclamação tem uma amplitude muito grande no Supremo Tribunal Federal, né? Tem o controle concentrado, tem súmula vinculante e também tem a repercussão geral, como o Mota colocou, e está tendo essa questão com a Justiça do Trabalho hoje, que vale a pena acompanhar para saber como vai andar. E aí eu só fiz esse parênteses para comentar que o Encontro Nacional de Precedentes esse ano foi justamente no TST. É interessante isso aí, né? É verdade, é interessante. Eu anotei aqui, que eu costumo falar para meus alunos, que existem dois não temas. Quando eu falo assim, não tema, quer dizer, nem entra que não existe. Não existe. Claro, tem um fator retórico nessa frase, mas o que é que eu falo que são não temas no Supremo? Súmula vinculante. É um não tema. Tiveram aquelas originárias, agora o mais recente, como você mencionou, mas é um não tema. Para você pesquisar a reclamação sobre súmula vinculante, é muito pouco. E o outro não tema é repetitivo no Supremo. Não existe. Por quê? Porque a repercussão geral se demonstrou, com o passar do tempo, o filtro qualitativo mais adequado para a formação de precedente nacional. O que parece, e você concorda comigo, que vai ser o caminho da relevância. Eu venho falando, viu, Paulo, que a relevância vai esvaziar os repetitivos. Então, a gente vai ter um momento que vai congelar os repetitivos. Claro que vão continuar os dois circuitos, dada a relevância do repetitivo, mas parece-me que, se eu apostar na futurologia, e aí voltando ao STJ, me parece que a relevância vai fazer no STJ o que a repercussão fez no Supremo, que é esvaziar os repetitivos. Então, são dois não temas, súmula vinculante e repetitivo. Então, o que tem no Supremo repercussão geral? O que tem no Supremo reclamação? Controle concentrado e repercussão geral, e aí eu falo que os dois se aproximam. Sendo que, para a repercussão geral, se exige a verificação da abertura da competência. No controle concentrado, não. Mas, numericamente, é maior na aplicação da repercussão geral e, consequentemente, o maior detalhe que aquele que está nos assistindo aqui queira entrar com a reclamação é verificar se abriu a competência do Supremo ou não. Como é que você vai saber se abriu a competência do Supremo? Olha o 1030. Exauriu o agravo interno? Em tese, este obstáculo você superou. Faltam os demais obstáculos formais que o Supremo existe, mas esse obstáculo o Supremo tem como superado após o agravo interno. Então, é interessante a gente perceber o viés, né, de cabimento. E também, só para não perder a frase, na súmula vinculante cabe contrato administrativo, por previsão constitucional. É o único caso em que eu posso
entrar com a reclamação contra um ato administrativo que desatendeu um padrão decisório obrigatório, nos casos de súmula vinculante. Em casos de outros que sejam, terem que judicializar em primeira instância para tentar desconstituir o ato administrativo e superando as instâncias para depois entrar com, a reclamação com o padrão decisório da repercussão geral, por exemplo. Dois detalhes aí. Até o aspecto do exaurimento é complicado, né? Porque você não pode entrar com reclamação depois do trânsito, né? Então, tem essa questão, né? Eu acho bem tenso Eu costumo essa dizer, questão. 5 dias é a tua reclamação, porque mesmo que não caiba nada, cabe embargo de declaração. E aí tem que entrar com a reclamação em 5 dias. Aquele entendimento que a ministra Nancy, lá atrás, suscitou em um mandado de segurança. Não sei se você lembra desse entendimento, que ficou superado à época, mas ela disse que, num acordo que ela relatou, que mandado de segurança contra a decisão judicial tem que ser impetrado em 5 dias. Porque não pode a decisão transitar em julgado, já que o mandado de segurança não cabe contra a decisão judicial transitada em julgado. Claro, não foi esse entendimento prevalecente, não é o que eu escrevo no meu livro, mas aqui eu acho que sim, é isto. Não cabe nada depois do agravo interno, então imagine que caiba embargo de declaração. Então você tem que entrar com a reclamação em 5 dias. Eventualmente ela pode ter eficácia rescindente. Ela pode ter a mesma consequência da rescisória, desconstituir a decisão, mas ela não pode ter como pressuposto uma decisão transitada em julgado. Interessante, né? Interessante, né? A linha aí é bem complicada. A estratégia processual tem que ser bem calculada, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Tá. Eu lembrei de um ponto aqui, que aí, já que a gente voltou um pouquinho para o STJ, reclamação na hipótese de sobrestamento, né? Eu acho que um ponto importante para a advocacia, né? Também dos nossos colegas que estão aqui nos escutando aqui. Quando o tribunal, o STJ, o Supremo, reconhece uma repercussão, né? No caso, o STJ repetitivo, o Supremo repercussão geral, são duas fases, né? Primeiro, ele afeta, né? Dizer que vai sinalizar como tema aquela questão. E o segundo ponto é o sobrestamento, né? Há uma votação no STJ, né, para saber se vai sobrestar ou não, que é suspender ou não os processos, e em que extensão vai ocorrer aquele sobrestamento. E a depender da massividade da questão, pode naturalmente ter um sobrestamento indevido, né? E o sobrestamento indevido pode paralisar o processo por anos. Há temas que estão aí aguardando julgamento há anos, né? Imagine você ter um processo indevidamente sobrestado por anos para depois descobrir quando sair o tema, falar, olha, não é o caso do tema, né? Como explicar isso, né? E eu vejo que há reclamações realmente em relação à hipótese de sobrestamento, né? E eu não sei como é que o Supremo responde necessariamente a isso, mas eu sei que o STJ entende que também não cabe, né? Nesse caso, porque a discussão do caso concreto é feita no caso concreto. É nesse sentido, que há o sobrestamento, por exemplo, no recurso que foi separado aqui, né, dentro da sistemática dos repetitivos ou da repercussão geral, e eventual sobrestamento nacionalmente, a discussão do caso concreto, de distinção, de superação, é feita no caso concreto. E mais um detalhe, né, Paulo? Tutelas provisórias podem ser concedidas. Então, uma coisa é sobrestar o processamento, outra coisa é salvaguardar o direito. Então, eu posso salvaguardar o direito com outras técnicas, que não a reclamação, porque eu não tenho um padrão para aplicar ainda. É um sobrestamento que vai ser analisado no caso concreto pelo juízo do caso concreto. E aí fizeram uma pergunta aqui, né, o Lúcio, se com a relevância terá uma alteração no entendimento do STJ. Bom, a gente está trabalhando na doutrina, né? A gente ainda não tem a redação final. Se vai se seguir o que entende o STJ no anteprojeto de lei dele, deixando a regulamentação mais para o regimento interno, ou se é a proposta da OAB, que é uma outra proposta. Com certeza vocês trabalharam isso com aquele momento que debateram aqui, você e o Paulo. Então depende do caminho que se seguir na relevância. Parece-me que se caminhar para o que quer o STJ, ele vai ter uma repercussão geral para chamar de sua, como eu falo para meus alunos. E aí ele vai ter que olhar o que o Supremo está fazendo. O Supremo não está criando esse filtro, dizendo que não cabe. Ele está criando outros filtros, como exaurimento de instância, pertinência temática, prova pré-constituída. E eu vou aproveitar, Paulo, que eu estou falando do Supremo, para fazer uma crítica, tá? Sempre as pessoas me perguntam quais são os caminhos da reclamação no Supremo. O Supremo, ele tem muito nessas ações de controle, como a reclamação e também na rescisória,
tem muito poder do relator. O poder do relator no Supremo, nesse ponto, me parece que é muito mais incisivo do que o poder do relator no STJ. Então, o que eu tenho visto, claro, de algumas experiências que tenho no Supremo? A reclamação ela tem 3 caminhos no Supremo. Ou ela não é admitida, e aí tem muito aspecto formal para a reclamação. Pertinência temática, tesourimento de instância, cabimento no caso concreto, etc. Ou ela não é admitida monocraticamente, e aí, claro, agravo interno, ou ela é julgada procedente monocraticamente. Aí, Paulo, eu queria fazer essa crítica. É uma ação constitucional. Então, vamos pensar na ampla defesa e no contraditório. Quando a reclamação ida no STJ, me parece que ele concede a tutela provisória e abre o contraditório. E só julga o mérito ao final, que é o típico de qualquer ação que se prima pela contraditória para a defesa e devido processo legal. Mas o Supremo, aplicando inclusive previsão no seu regimento interno, ele tem feito como se fosse um fast pass na reclamação. Quando ele identifica, e vi alguns casos trabalhistas, inclusive, sobre isso. Basta você pesquisar mesmo as últimas reclamações. E o ministro ele pode aplicar o fast pass e julgar o mérito procedente, sem ampla defesa e sem contraditório. E aí é um caminho. Inadmitir, processar a reclamação, e o terceiro caminho é julgar o mérito procedente. E aí, data máxima vênia, eu tenho refletido muito sobre isso, permitir o contraditório no agravo interno não é a mesma coisa que permitir o contraditório numa contestação. E aí, quero crer que, enfim, se a gente puder debater isso no futuro, etc., o ideal seria ele abrir o contraditório antes de julgar o mérito. Quando o CPC permite o julgamento monocrático ou um julgamento sem abrir o contraditório, ele é pela improcedência, chamada improcedência liminar, e não a procedência liminar. Então, a procedência liminar, ela me preocupa e é um dos circuitos que que o Supremo tem feito na reclamação. Então, ele não tem o filtro do 1030, que a gente está falando do STJ, mas tem vários outros filtros de encabimento da reclamação. Um deles é essa abertura de competência, prova pré-constituída, pertinência temática. E quando se admite, quando se verifica realmente a desatenção ao tema fixado em repercussão geral, em ADI, etc., muitas vezes se julga monocraticamente, sem abrir o contraditório, e aí a parte, né, do caso concreto ela toma um susto, né, que é um julgamento de mérito no Supremo, desconstituindo a sua decisão, por exemplo, da Justiça do Trabalho. Muitas vezes a decisão já transitou em julgado, já está na fase do cumprimento de sentença, mas se a reclamação foi proposta estando viva a ação, ela pode ter eficácia desconstitutiva da coisa julgada. Não, é um fenômeno muito interessante. Aliás, quem quiser estudar, vale a pena refletir o ambiente da reclamação e da rescisória, que elas se tocam nesse aspecto da eficácia desconstitutiva de uma decisão judicial. É um tema em evolução, como eu disse, é um tema muito convidativo para as nossas pesquisas. É interessante mesmo, né? O efeito que isso causa ali, né, no processo que está tramitando ali em primeira instância, segunda instância, é um efeito poderoso, né? Que acontece sem o contraditório para a defesa, como você colocou aí, né? É verdade. É o fast pass, chamo de fast pass, é um passe rápido. Como se você estivesse naquele parque da Disney, né? Naquela fila, aí vem o sujeito lá com o cartão e passa direto, você fica com aquela sensação de que eu queria ir, mas não, tem o fast pass, o cartão de passagem rápida. Então, existe essa hipótese quando há, claro, no convencimento do ministro, né? Há uma gritante violação ao seu precedente, oriundo de controle concentrado ou repercussão geral. Ele já julga procedente e aí, no agravo interno, ele afirma que neste agravo atende-se ao contraditório, que, para mim, parece-me que não é o que prevê o CPC, né? A não ser que se construa aqui a ideia de um contraditório diferido no agravo interno. Mas não é o caso. É o caso apenas de uma tutela provisória nesse ponto, penso eu. E você também comentou que não há uniformidade em relação aos honorários, né? Então, julgando procedente, evidentemente, não há regularização, não há triangularização da relação, também não há honorários nessa hipótese aí de procedência liminar, assim, do pedido, né? Exato. No Supremo tem um entendimento ou outro pela existência de honorários, mas eu mencionei agora esse, né? Que tem um que diz que não cabe honorário de ação constitucional, quem quiser olhar depois vai ver o 4.511, eu anotei algumas coisinhas aqui, e outro que está empate.
que é o 33807. Então, eu acredito que para aprimorar o Instituto, para ter a ameaça também de quem propõe uma ação, a gente, advogado, a gente tem que fazer uma análise econômica da ação, uma análise econômica do processo. Então, de repente, um filtro do número de reclamações infundadas que os nossos tribunais estão suportando seria pensar em regulamentar a questão dos honorários. Porque aí, Sim. esse filtro. Sim, esse aspecto da análise econômica e do processo em si, né, ela faz parte do raciocínio hoje maior do Supremo, até que aumentou o número para você, aumentou o valor, né, para você recorrer em recurso extraordinário, né, saltou um valor bem alto agora, né, assim dizendo, né, em comparação ao que era, e do STJ continua o valor, né, do 200, não sei, 240, 250, algo assim, né, o valor relativamente baixo. E outro aspecto do análise econômica do processo é a questão dos honorários recursais, né, que é uma novidade do CPC. Então, isso impacta aí, sim, na análise da interposição do recurso. Como advogado, você tem que fazer esse cálculo, né, de quanto que vai chegar aos honorários, até quanto que pode chegar aos honorários. Isso, né, foi criado justamente para tentar desestimular essa recorribilidade desenfreada. E eu acho que esse raciocínio seria muito bem aplicado para a hipótese de reclamação, né? Achei bem interessante essa possível solução aí para não fechar as portas totalmente, mas também não deixar as portas absolutamente abertas, né, para os eventuais abusos do direito de recorrer, assim dizendo. Eu estava aqui, Moto, abri aqui a página do Supremo, Corte aberta aqui, e tem os números aqui. Reclamação, processos em tramitação aqui. Tem 3.574 reclamações em tramitação no Supremo, né? Acervo de 23 mil processos, 3.500 reclamações, controle concentrado, 1.163 processos em tramitação, né? É um número bem expressivo de reclamação, né? A distribuição do ano passado, de 2023, também foi muito alta. Então, embora haja esses filtros que você bem colocou aí para admissibilidade, é um número crescente, né? E como você falou, vamos ver como é que o tribunal vai reagir, de certo modo, a esse número de reclamações que acaba sendo crescente para o tribunal, né? O STJ, por sua vez, decidiu cortar pela raiz, né? Mas o Supremo, com esse número, com a expansão do número de reclamações, aí vamos ver qual vai ser a espécie de reação da corte em relação a isso, né? Existem ações, Paulo, que eu estava lembrando aqui, que não podem ser lotéricas, né? Eu acho que cabe a parte, nós advogados, orientarmos os nossos clientes quanto à razoabilidade da ação. E a razoabilidade não só da nossa tese, a razoabilidade também envolvendo eventual condenação, honorários, multas, etc. Tem três ações que eu reflito muito no meu dia a dia, nas minhas pesquisas, a gente sabe delas, a gente conhece, né, no dia a dia, Paulo, que me trazem essa preocupação do uso sem filtro. E aí, se o tribunal vai começar a construir teses e mais teses, você vai chamando essas ações para um número maior. Talvez essa seja a razão do STJ ter criado logo uma cláusula de barreira da reclamação. Quais são as três ações ou as três classes, né, para a gente usar a linguagem dos tribunais? Reclamação, mandado de segurança contra a decisão judicial e a ADPF. E a ADPF, em todos os sentidos. Aí até te sugiro, se quiser, faz um evento só para falar de ADPF. A ADPF é um instrumento absolutamente em transformação. Eu não conseguiria te dizer hoje qual é o fim conceitual da ADPF, porque ela vem se construindo, se reconstruindo, e cada vez mais o Supremo é provocado em políticas públicas, temas sensíveis, processos estruturais que a gente estuda em ADPFs, e eu acho que é um tema em discussão. O uso e qual é a delimitação do cabimento, em definitivo, do mandado de segurança contra a decisão judicial, da reclamação e da ADPF. São três institutos, três ações fantásticas e que estão em um processo de mutação, absolutamente uma mutação constitucional. Sim. O nosso sistema, Boto, aí já caminhando para finalizar, né? Eu acho que nosso sistema está em profunda transformação, né? Desde a Constituição de 88, nosso sistema está em profunda transformação, né? Fazendo uma visão de longo prazo, né? O Poder Judiciário que não tinha um protagonismo, né, que tem hoje, né?
ele não era tão provocado, né? Ações diretas nasceram na década de 60, com representação do PGR à época, pouco acionado, o controle difuso, que era realmente acionado mediante recurso extraordinário para o Supremo. Hoje não, hoje a abertura, ampliação dos órgãos legitimados, né? Há um uso, né, constante aí, até pelos partidos políticos, a DPF, a feição estrutural que você bem comentou, objetivação do controle difuso, STJ. Então, nós vivemos uma verdadeira transformação aqui na nossa jurisdição, principalmente no âmbito do STJ, Supremo, e temos que perceber isso, discutir, e é o nosso papel aqui na academia, né? Estudar isso, perceber. O Mouta muito bem, né? Produz constantemente e deixou essa dica aí de pesquisa, né? Reclamação, efeitos rescisórios, a DPF, transformação, reclamação, mandado de segurança, né? Então, a colega aqui, Janara, sim, vai ficar gravado, tá? Isso aqui é só é só a parte inicial, isso aqui depois vai ficar gravado e vai ser disponibilizado por meio de podcast, tá? No Spotify, então eu deixo aqui na página o caminho depois, porque eu sei que uma live é rapidinho, né? Nem todo mundo pode acompanhar, mas o intuito aqui é uma live para justamente deixar o material gravado e cada um escutar no seu momento, no seu tempo, tá? Então, no avançar do tempo aí, eu já passo a palavra para o nosso querido professor Mouta aí, para que ele, caso queira, faça suas considerações finais aí a respeito desse tema que é tão instigante. Não, primeiro eu quero te agradecer, viu? A oportunidade de estar aqui conversando e eu acho esses momentos virtuais super importantes, porque a gente vai deixar gravado, isso vai servir para os nossos alunos, nossos colegas, os queridos amigos advogados, pesquisadores, refletirem sobre esses temas. Então, você tem um papel muito importante em relação a esse momento da pesquisa do processo constitucional. Te parabenizo pelo podcast, agradeço a oportunidade e dizer que eu estou aqui à disposição. Eu acho que a gente conseguiu hoje trazer algumas reflexões, algumas lamentações, algumas preocupações sobre a reclamação, que é um importantíssimo instrumento de controle dos precedentes. Você falou de objetivação, né? E aí eu complemento dizendo que a reclamação ela é um grande instrumento desse controle da objetivação. Se eu crio técnica de objetivação com teses nacionais, a reclamação é o controle desse filtro qualitativo, até para sinalizar ao Tribunal Superior se os tribunais regionais locais estão efetivamente aplicando. Então, é nesse espírito colaborativo que eu vejo a reclamação. Agora, o mau uso dela, vamos punir, com multa, com honorários. Agora, eu não posso vê-la como um instrumento negativo, ela é um instrumento positivo que, claro, está sendo massificado nos nossos tribunais e a gente tem que separar a boa argumentação, a argumentação razoável e aquela reclamação que é uma mera loteria e a gente não pode aceitar o uso lotérico da reclamação, o uso lotérico do mandado de segurança e o uso lotérico da DPF. Então, muito obrigado pelo convite, parabenizo pelo teu projeto, pelo Spotify, por esse canal e recomendo a todos que assistam os episódios passados. Muito obrigado, grande abraço e vamos nos encontrando sempre pelos corredores forenses. Com certeza, o próximo encontro já está marcado, né? Jornadas em Curitiba semana que vem. Com certeza, estaremos lá, né? Nos encontramos. Estaremos lá.